Durante muito tempo, não é a primeira vez que vemos histórias de violência acontecendo dentro de escola no mundo. Lugares que deveriam ser símbolo de segurança, aprendizado e convivência. Casos assim já aconteceram em diferentes partes do mundo, e até mesmo aqui no Brasil. E esse é o caso de Melissa Campos, uma adolescente que teve a sua vida tirada dentro de uma sala de aula. E hoje você vai entender exatamente o que aconteceu e como isso foi planejado. Adolescente de 14 anos assassinada em uma escola de Uberaba. Melissa Campos, de 14 anos, foi morta por um colega de classe. Morta dentro de uma escola em Uberaba. Ao ler aquele bilhete, ele dá uma facada nela, que ele tinha muita inveja dela. Que ela foi morta por inveja. O motivo do crime seria inveja da felicidade da menina. É assustador saber que a menina foi morta por inveja, sabe? E a motivação desse crime seria inveja. Inveja. Sentido. O adolescente, ele próprio, alegou numa entrevista que sentia inveja da menina. Melissa Campos era uma jovem adolescente de 14 anos, bem comum e bastante querida. Sua família e amigos a descreviam como uma menina extremamente feliz, doce e carinhosa. Ela também tinha um lado artístico forte. Ela tocava piano e gostava de se expressar através da música. No colégio que Melissa estudava, localizado no bairro Universitário em Uberaba, ela era bem popular dentre as outras pessoas, porque ela era considerada uma aluna exemplar e inteligente, sendo muito querida pelos professores e colegas na escola em que ela estudava. Mas enquanto Melissa vivia sua rotina normalmente, dentro da mesma escola, existia um colega da mesma idade que começou a desenvolver um sentimento silencioso que com o tempo foi crescendo. E o mais preocupante é que esse sentimento não ficou só na mente. No dia 8 de maio de 2025, que era para ser um dia normal no colégio livre e aprender, acabou se tornando um dia trágico e traumatizante para muitos. Segundo antes do ataque, o cúmplice do assassino entregou a Melissa um bilhete com uma sentença de morte. Enquanto ela tentava ler, o garoto se aproximou por trás dela e desferiu 4 golpes de facada nela, que atingiram o tórax e o coração. O ataque causou desespero imediato na sala. O pai de Melissa, que era coordenador e professor de biologia na escola, correu para a sala ao ouvir a confusão. Imaginei que fosse algo do tipo. Na hora que eu chego na sala, né, já tinha os professores dando os primeiros atendimentos, mas é uma cena de filme de terror. Ele foi um dos primeiros e únicos que tentou realizar os primeiros socorros na filha, enquanto o SAMU era acionado. Mas os ferimentos foram fatais e ela acabou não resistindo. Olha, eu não faço ideia qual seja o nome desse rapaz e nem do outro garoto que participou do crime, porque não foi só um que participou do crime. Mas tudo que posso dizer sobre ele agora é que, após ele ter fugido da escola, ele foi encontrado cerca de 4 horas depois, por funcionários de uma empresa, andando sozinho perto de uma rodovia, aproximadamente 6 quilômetros da escola. Quando ele foi abordado e posteriormente apreendido pela polícia, ele demonstrou extrema frieza e não apresentou sinais de empatia ou arrependimento. A polícia recolheu diversos itens, como cadernos que continha ilustrações e símbolos que, segundo a polícia, demonstravam uma fixação por temas violentos e ideias de justiça distorcidas. O garoto também colaborou em achar a faca usada no crime,
Ele explicou que havia cravado a faca em uma árvore para que ela não ficasse jogada no chão. Já o cúmplice do garoto, que diferente dele, que fugiu e foi capturado em uma rodovia, o cúmplice se apresentou à delegacia no dia seguinte ao crime acompanhado pela mãe. A motivação central do crime, conforme concluído pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, foi a inveja profunda que o garoto sentia de Melissa. Em depoimento, o adolescente afirmou que Melissa simbolizava uma alegria que ele não tinha. Ele confessou que sentia um profundo ressentimento pelo brilho, pela pureza e pela forma como ela era querida por todos. A Melissa irradiava luz e alegria. As pessoas viam ela como uma menina doce, meiga, gentil, extrovertida e que tinha uma turma de amigos e arranjava amigos por onde passava. Enquanto esse garoto era visto pelos outros como alguém tímido, sozinho, introvertido, quieto e na dele. Os colegas e professores o viam como um jovem muito calado. Ele não era integrado aos grandes grupos da sala. Ele costumava passar os intervalos jogando jogos de tabuleiro com o cúmplice dele. Diferente da Melissa, ele era invisível e ele era um aluno que passava despercebido. E isso acabou gerando uma carga de inveja profunda no coração dele, pois ele queria ter a felicidade dela, ele queria ter a vida dela, mas ele não tinha. Apesar dele conhecer ela há anos, não sei quanto tempo ele conhecia ela, mas eles não eram amigos. Embora que eles estivessem na mesma sala de aula, não houve também registro de discussões ou histórico de bullying praticado por Melissa contra ele. Para o agressor, ela não era uma amiga, mas um símbolo. Ele confessou que a matou porque ela era feliz demais, mas ele não tinha felicidade. Ou seja, o cara era completamente perturbado. O planejamento do crime contra Melissa foi descrito pelas autoridades como meticuloso e executado de forma silenciosa. O garoto levou de casa uma faca escondida na mochila, e logo na sala, ele e o cúmplice escreviam detalhes do plano e passavam um caderno um para o outro durante as aulas. O plano deles era usar o bilhete como uma distração. Enquanto Melissa lia o papel, ela abaixaria a guarda, permitindo que o agressor se aproximasse sem que ela pudesse reagir ou fugir. Os dois adolescentes receberam as punições máximas permitidas pela lei brasileira para menores de 18 anos. Como o crime foi cometido por dois adolescentes de 14 anos, eles não respondem criminalmente como adultos, mas sim por ato infracional. Eles foram sentenciados à internação até 3 anos. Essa é a pena máxima estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para qualquer ato infracional, independentemente da gravidade. Os responsáveis dos adolescentes até o momento não fizeram nenhum pronunciamento público direto e detalhado. Eles quiseram permanecer em silêncio mesmo. Já os pais de Melissa fizeram um desabafo impactante, focado na busca da lei. O pai de Melissa criticou duramente a pena de apenas 3 anos, e ele também expressa medo desses rapazes retomarem suas vidas em breve. A mãe e a tia da Melissa também se pronunciaram. Elas divulgaram notas e falaram em programas como Domingo Espetacular. A família contesta a motivação de simples inveja, pedindo que o crime seja reconhecido como feminicídio, pois os agressores visaram especificamente Melissa e mencionavam outras mulheres em seus cadernos. Mas isso não foi classificado como feminicídio, porque o caso da Melissa foi tratado como homicídio motivado por inveja, não como feminicídio. Porque feminicídio é quando uma mulher é morta por razões ligadas ao fato de ser mulher, como violência doméstica, desprezo, ódio contra as mulheres, controle, posse, ciúme e essas coisas aí. Isso não só mexeu com a família da Melissa, mas também mexeu com a cidade toda. Muita gente não conseguia acreditar que algo assim tinha acontecido dentro de uma escola. Alunos e moradores, familiares ficaram profundamente abalados e muita gente ficou com raiva ao saber que o crime foi planejado e aconteceu dentro da escola. E, sério,
Eu me pergunto como 2 adolescentes de 14 anos dentro de uma escola chegaram a esse nível.